Continuando então o estudo da apostila flexão normal simples aplicado às vigas, nós vamos agora iniciar o item 7. Como eu falei para vocês no final da aula anterior, nós vamos aprender agora a deduzir as equações para o projeto de vigas de concreto armado de seção retangular com armadura simples. Nós temos o seguinte, olha. Vou aproveitar esse desenho aqui para explicar para vocês o que é armadura simples. Vamos imaginar que esta viga aqui esteja submetida a um momento fletor positivo. Se for negativo, vale também a análise, é só nós girarmos a seção para cima. E nós vamos então colocar aqui uma armadura AS longitudinal de flexão, dimensionada para proporcionar resistência ao momento fletor positivo. Armadura simples é quando a gente tem apenas uma armadura S. Ou seja, esta armadura resiste às tensões normais de tração e o concreto comprimido, acima aqui da linha neutra, resiste às tensões normais de compressão provenientes do momento fletor. Na sequência, que é o item 8, nós vamos estudar a seção retangular com armadura dupla, que é o quê? Quando o concreto não é capaz sozinho de resistir às tensões normais de compressão, nós vamos colocar uma armadura comprimida também ajudando o concreto. Nós vamos chamar essa armadura de a linha S. Uma armadura então comprimida, ajudando o concreto comprimido, e uma armadura S tracionada, resistindo às tensões de tração. Como são duas armaduras longitudinais, nós chamamos de armadura dupla. Só S, armadura simples. A S e a linha S, armadura dupla. Agora, nesse item 7.1, nós temos as equações de equilíbrio. E as equações de equilíbrio que nós vamos mostrar aqui, ou seja, toda a formulação agora para o dimensionamento, como eu comentei, é só para a seção retangular, tá? Não vale para a seção T. Numa certa situação até vai valer para a seção T, mas esse é um detalhe que nós vamos explicar mais lá na frente. É para a seção retangular, não vale para uma seção, por exemplo, trapezoidal, ou seja, qualquer outra forma de seção transversal. Nós vamos também fazer para os concretos do grupo 1 de resistência. Vamos olhar aqui esta figura. Nós temos aqui a seção retangular, largura BW, altura H, submetida ao momento fletor positivo. Se for momento negativo, tudo que eu falar aqui vale. É só pegar esse desenho está assim, para momento negativo você gira ele assim, tá? Nós temos então aqui momento fletor positivo, como eu disse. A linha neutra, marcada a partir da borda comprimida por X. A área de concreto comprimido, rachurada aqui no desenho, nós chamamos a linha C. Abaixo da linha neutra, nós temos a região da viga tracionada pelo momento fletor positivo. A armadura longitudinal de flexão tracionada, AS. Esse desenho aqui em elevação, mostrando a armadura AS, que proporciona uma força resultante que chamamos RST. R de força resultante, S de aço, T de resultante de tração. No concreto comprimido, RCC. Resultante de compressão no concreto. E observando também a altura útil D, que é muito importante no dimensionamento. É a distância entre a borda comprimida e o centro de gravidade da armadura tracionada S. Tá? Então, memorizem isso. O diagrama de deformações ao longo da altura H da viga. E o que interessa são duas deformações, εcd, a deformação máxima de encurtamento no concreto comprimido, ou seja, na fibra mais comprimida, a borda superior. E a deformação de alongamento na armadura S tracionada, εsd. Vamos utilizar o diagrama retangular simplificado e não parábola retângulo, que tem tensão máxima, σcd, 0,85 FCD para os concretos do grupo 1. Altura Y igual a 0,8x para os concretos do grupo 1. E nesse desenho nós estamos mostrando a posição das duas resultantes na armadura tracionada RST
que ocorre no centro de gravidade da armadura AS. RCC, resultante de compressão no concreto, no centro de gravidade deste retângulo, portanto, na metade de 0,8x, distante 0,4x da borda superior. O braço de alavanca entre as duas resultantes nós chamamos ZCC. Observem que temos duas forças horizontais aqui no desenho, paralelas e de sentidos contrários. Portanto, para haver equilíbrio de forças normais, ou seja, forças na direção x, RCC deverá ser igual a RST, certo? Para ter equilíbrio, as duas forças iguais. Somatório de forças em Y na vertical, não tem nenhuma força vertical, então não vamos utilizar. Mas vamos utilizar a terceira equação da estática, somatório de momentos em um ponto da seção transversal igual a zero. O que nós vamos fazer agora para deduzir as equações é bem aquilo que vocês aprendem lá em Resistências Materiais. Nós vamos aplicar as duas equações aqui da estática e vamos ter o quê? Se você pensar RCC para a esquerda, RST para a direita e iguais, paralelas, distantes um braço de alavanca ZCC, nós temos aqui um binário, ou seja, um momento fletor aqui anti-horário. Esse momento fletor é proporcionado pelo concreto comprimido e pela armadura tracionada, que são os materiais que vão proporcionar resistência ao momento fletor solicitante M. Então, nós vamos ter o momento solicitante equilibrado por um momento resistente de sentido contrário e de mesmo valor. Por exemplo, você vai aplicar esse momento solicitante na seção, a seção vai resistir com o concreto comprimido, proporcionando uma resultante RCC, a armadura com uma resultante RST. Observe que você tem aqui um binário de sentido horário que equilibra o momento externo solicitante. Então, é isso que nós vamos fazer. O equilíbrio desses dois momentos. O solicitante igual o resistente proporcionado pelo concreto comprimido e pela armadura tracionada. Vamos ver aqui o equilíbrio de forças normais, item A. RCC igual a RST, como eu havia falado, olhando sempre esta figura. Então, equilíbrio de forças horizontais, RCC igual a RST. Está aqui. O que é tensão? Vocês aprenderam que tensão é força sobre a área, portanto, força é igual a tensão vezes a área. Qual é a força no concreto comprimido? É a tensão no concreto comprimido σCD vezes a área de concreto comprimido A'C. Olha aqui o A'C. A tensão σCD, você sabe, nós já mostramos que é 0,85 FCD. Para os concretos do grupo 1, está aqui σCD. E o A'C? O A'C, vamos pegar a área de concreto comprimido. Aqui, A'C. Não, mas não é essa área rachurada. Por quê? Nós estamos pegando o diagrama, considerando o diagrama retangular simplificado. Então, você tem que pegar aqui essa altura, ó, 0,8x. E estamos, então, desprezando, quando adotamos o diagrama retangular simplificado, desprezando essa área. Portanto, a linha C, lá naquela equação, é a altura y, 0,8x, vezes BW. 0,8x vezes BW. Está aqui. 0,8x vezes BW é a linha C. Multiplicando 0,85 por 0,8, resulta 0,68. Está aqui a equação da força resultante no concreto comprimido. RCC igual a 0,68 BWx FCD. E na armadura tracionada AS? Força, RST, é igual a tensão na armadura AS e a área desta armadura. Item B. Vamos fazer equilíbrio de momentos fletores. Nós temos o momento solicitante. O que é o momento solicitante? Como o próprio nome diz, né? Aquele proveniente lá do carregamento que atua sobre a viga, sobre a laje.
Então, nós vamos considerar, de modo geral, os momentos fletores máximos que atuam ao longo de uma viga, né? O momento resistente é aquele proporcionado pelo concreto comprimido, quanto que o concreto resiste, e a armadura tracionada, forma um binário, que é o momento resistente. Como os dois são iguais, solicitante igual a resistente, por uma questão de equilíbrio, nós vamos dizer que é MD. Vamos chamar de momento fletor de cálculo. Não vamos ficar falando se é o solicitante ou resistente. Aí, duas equações aqui na sequência. MD igual a RCC vezes ECC e também MD igual a RST vezes ECC. É aqui do binário que vocês aprenderam lá em resistência, em disciplinas anteriores, né? Olha, você tem um momento fletor aqui, tá? Se você olhar essas duas resultantes, é um momento fletor aqui anti-horário. MD. O que é MD? Não é igual a RCC vezes ECC e também não é igual a RST vezes os ECC? Sim, né? São as duas equações que eu mostrei aqui. E aí nós chamamos esse momento RCC vezes ECC, momento interno resistente proporcionado pelo concreto comprimido. E RST vezes ECC, o momento fletor interno resistente proporcionado pela armadura tracionada. Então, dessas duas equações, nós vamos ter as duas equações que vamos utilizar para o dimensionamento de viga. Olha, o que é o ZCC? Vamos olhar aqui no desenho. ZCC. Qual é a distância daqui da borda comprimida até o centro de gravidade da armadura tracionada? Altura útil D. E essa distância? Metade de 0,8x. Então, ZCC é igual a D menos 0,4x. Está aqui. ZCC D menos 0,4x. E aí, vamos utilizar esta equação. Ó, a primeira, do momento fletor resistente proporcionado pelo concreto comprimido. O que é o RCC? Está aqui em cima. 0,68 BWX FCD. Então, nós temos MD igual o RCC 0,68 BWX FCD vezes o braço de alavanca ZCC, que é D menos 0,4x. Pronto, está aqui a primeira equação importante no dimensionamento de uma viga. Agora, na sequência, vamos pegar o momento fletor resistente proporcionado pela armadura tracionada. Este aqui, MD igual a RST vezes ECC. O que é RST? Está aqui o RST, sigma SD vezes a S. E os ECC nós sabemos. Então, nós temos esta equação. MD igual a sigma SD vezes a S, que é o RST, vezes os ECC, D menos 0,4x. Vamos isolar a armadura. A S igual MD sobre sigma SD, D menos 0,4x. Pronto, aqui a segunda equação que nós utilizamos no projeto de uma viga. E vejam, como nós só temos duas equações de equilíbrio, que eu mostrei logo aqui de início, essas duas equações de equilíbrio, nós temos só duas equações para o projeto de uma viga, que é esta equação 22 da armadura e esta equação do momento fletor, a equação 20. Agora é o seguinte, se você contar nas duas equações, são 7 variáveis. Eu escrevi aqui, ó, 7 variáveis. Como é que nós vamos resolver um problema desse tipo? Duas equações com 7 variáveis. Ah, muito simples. Nós vamos adotar valor para 5 variáveis e deixar apenas 2 como incógnita. Então, no problema de dimensionamento, que é aquele mais comum no dia a dia, um projeto estrutural que o engenheiro faz, que é uma viga nova, um projeto novo de uma edificação, nós vamos fazer o seguinte, olha, nós vamos adotar 5 variáveis, valor para 5 variáveis. Quais? O momento fletor. O momento fletor é aquele lá proveniente do carregamento que atua no elemento estrutural. BW e D, nós vamos adotar a seção transversal. Quando nós formos iniciar o projeto de uma viga, já vamos escolher a seção transversal para a viga. Determinar a largura BW, vamos escolher uma largura BW e a altura H. Conhecendo H, nós conhecemos D, porque essa distância aqui, ó,
nós vamos adotar, eu chamo de ACG. O que é ACG? É a distância da borda tracionada até o centro de gravidade da armadura S. Eu vou adotar ACG. 3, 4, 5, 6 centímetros, em torno disso, tá bem? De modo geral. Então, tendo o H, nós podemos calcular o D, H menos o ACG que nós adotarmos. O que acontece? Nesta equação, então, nós vamos conhecer BW e D. FCD depende do concreto. Vamos dizer que a nossa viga será feita com um concreto FCK de tantos MPa. O que vai sobrar de incógnita? X. E que multiplica X, veja que aqui é uma equação do segundo grau. Nós vamos ter duas raízes, uma vai interessar e a outra não. Então, dessa equação, nós vamos tirar o X. O que é o X? É a posição da linha neutra. Olha aqui o X da borda comprimida até a linha neutra. E na sequência, a armadura S. Com X, nós vamos poder determinar o domínio que a viga está. E vamos poder determinar qual é a tensão na armadura, em função da deformação que atua na armadura, que é a função do domínio. 2 ou 3 que nós vamos dimensionar. Tendo a tensão σSD, nós temos D, calculamos X na equação 20. Temos o MD, vamos determinar a armadura S. É isso. Nós vamos deixar como incógnita, repetindo, X e a S. As outras 5 variáveis, nós vamos adotar valor para cada uma delas, como eu escrevi aqui. Aí tem o seguinte, aquela questão que eu havia comentado com vocês, de que nem todo o domínio 5 é permitido. Para complementar a análise do domínio da viga, deve também ser analisada a relação entre a posição da linha neutra e a altura útil. A relação é x sobre d. Posição da linha neutra x e a altura útil d. Para obedecer limites impostos pela norma. Nesse item, a NBR 6118 apresenta limites para a distribuição de momentos fletores. Eu vou explicar lá em concreto 2. E condições de ductilidade, afirmando que a capacidade de rotação dos elementos estruturais é função da posição da linha neutra no estado limite último. Quanto menor for x sobre d, tanto maior será essa capacidade. E para proporcionar o adequado comportamento dúctil em vigas e lajes, a posição da linha neutra no estado limite último deve obedecer aos seguintes limites. Então, o que a norma está dizendo? Que nós devemos projetar um elemento fletido, como uma laje, uma viga, com ductilidade, com capacidade de rotação plástica. Para quê? Para que se deforme bastante, apresente flecha, fissuras, antes de romper, para funcionar o tal do aviso prévio para nós. Quanto menor for a relação x sobre d, maior a ductilidade. Então, por isso que a norma impôs limites máximos para x sobre d. 0,45 para os concretos do grupo 1 e 0,35 para os concretos do grupo 2. Como aqui nós vamos dar ênfase aos concretos do grupo 1, nós vamos fazer o cálculo da posição da linha neutra x. Como eu mostrei aqui nessa equação 20, sai o x, tá? Na sequência, nós vamos determinar x sobre d. D nós temos, né? Nós adotamos. Então, determinamos x sobre d. Verificamos se é menor ou igual a 0,45 para os concretos do grupo 1. Sendo atendido este limite, nós vamos calcular a armadura S. No caso de não ser atendido o limite para a relação x sobre d, aí nós temos que fazer alguma coisa. Por exemplo, eu escrevi aqui. Uma solução. Diminuir o valor do momento fletor solicitante, o MD. Não é uma solução adequada diminuir. Como é que nós vamos diminuir o momento fletor que solicita uma viga? Diminuindo o carregamento sobre a viga? Não é esse o caminho. Bom, podemos pegar uma viga de 6 metros e colocar um pilar no meio? Aí sim, nós vamos diminuir o momento fletor, mas pode colocar um pilar lá no meio do vão? Talvez não. Então, de modo geral, diminuir o momento fletor solicitante não é uma solução. Aumentar a largura da viga? Não. Aumentar o BW, que é a largura da viga,
pouco resolve, não adianta. Aumentar a altura da viga? Ah, sim, maior a altura útil D. Então, é interessante. Porque veja que, inclusive, você diminui a armadura se aumentar a altura H e, consequentemente, a altura útil D diminui a armadura. Então, é bom. Só que você precisa ver se o projeto arquitetônico permite que a viga tenha uma altura maior do que aquela que você projetou inicialmente. É questão de pé direito. Uma viga, por exemplo, em garagem, não pode ter uma altura muito grande, senão uma caminhonete não passa embaixo, por exemplo. Então, você tem que sempre verificar o projeto arquitetônico e determinar se a altura que você está escolhendo para a sua viga pode ser aplicada. Aumentar a resistência do concreto é uma solução, mas ninguém vai ficar fazendo uma viga com concreto, outra viga com outro concreto. De modo geral, quando nós concretamos um pavimento, que são as lajes e as vigas daquele pavimento, é um concreto único para todas as vigas e todas as lajes do pavimento. Então, nós escolhemos um concreto e não mudamos esse concreto, de modo geral, tá? De modo que a solução é aumentar a altura útil D. Mas em situação que você não pode, ou por algum motivo não deseja aumentar a altura da viga, tem solução? Tem ainda uma, que é fazer a viga com armadura dupla, que é o próximo passo, o item 8, que nós vamos estudar, tá bom? Vamos na sequência. Permanência de seção plana. Se vocês olharem aqui este diagrama de deformações, nesta figura 15, este diagrama, você percebe que é possível, por semelhança de triângulos, determinar uma relação entre as deformações εcd e εsd, que está aqui, em função da linha neutra x e da altura útil d. Aí, o seguinte, nós temos uma variável chamada beta-x, que é x dividido por d. Aplicando x igual a beta-x vezes d na equação que eu acabei de mostrar na página anterior, nós determinamos esta equação para beta-x, que relaciona as deformações de encurtamento máximo no concreto comprimido e na armadura tracionada, εcd dividido por εcd mais εsd. No item 7.2, nós vamos desenvolver ou mostrar a dedução das equações que utilizam os coeficientes tabelado K. Eu vou deixar que vocês olhem a dedução em casa. É uma dedução válida para os concretos do grupo 1. E aí nós vamos chegar nessa equação aqui de Kc. 1 sobre Kc é esse valor. Veja que depende do concreto. FCD está aqui na equação. Então Kc é C porque depende do concreto. Kc é igual a BW, que é a largura da viga, vezes a altura útil D ao quadrado, dividido por MD. Nós vamos utilizar aqui as unidades de kN e centímetro. kN e centímetro. Por quê? Porque nas tabelas que nós vamos usar, tabela 1, por exemplo, a tabela foi feita com as unidades de kN e centímetro, então não pode mudar. Aí na sequência, continuando a dedução, nós vamos ter um segundo coeficiente tabelado chamado Ks, que depende de σSD, portanto depende do aço, por isso S de steel. Nós vamos, na tabela 1, ter uma relação entre Kc e Ks. Tendo Ks, nós fazemos o cálculo da armadura S. Ks vezes MD dividido por D é a armadura. Pronto, vejam que simples que é. Na sequência, nós temos o item 7.3, exemplos numéricos. Numa próxima aula, eu vou explicar exemplos numéricos de aplicação das equações teóricas que nós deduzimos e das equações com os coeficientes Kc e Ks que eu acabei de mostrar rapidamente. Bom estudo a todos!